Olá, prezados participantes do Congresso Internacional Movimentos Docentes. Meu nome é Valdirene Armenara, eu sou psicóloga e aluna do mestrado do Programa Inovação Tecnológica da Unifesp. Minhas orientadoras são a professora doutora Denise Stringini e a co-orientadora professora doutora Maria Elisete Kunkel. Estou aqui para apresentar minha dissertação de mestrado, que já foi defendida, com o tema Ferramentas de apoio ao ensino do estudante com TEA na Universidade, Manual e Comunidade Virtual de Aprendizagem. Contextualizando o transtorno do espectro autista. É uma condição humana que apresenta dificuldades em 3 áreas do neurodesenvolvimento: linguagem, comunicação e interação social, e que vem acompanhado de comportamentos repetitivos e restritivos. O diagnóstico do transtorno do espectro autista ele pode acontecer quando ainda é bebê, na infância, na adolescência, e em função da ampliação das possibilidades de diagnóstico do transtorno, muito tem acontecido de pessoas adultas receberem o diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista. Segundo os manuais diagnósticos, essa pessoa pode ser classificada em 3 possíveis níveis de apoio. E esse nível varia conforme a quantidade de apoio que a pessoa precisa. Então, o nível 1 normalmente são aquelas pessoas que precisam de pouco apoio, que elas têm bastante autonomia, bastante independência. O nível 2 é a pessoa que precisa de um pouco mais de apoio e possivelmente vai precisar de auxiliar pedagógico em sala de aula. E o 3 é o que precisa de mais apoio constante. Mas a verdade é que as pessoas podem oscilar entre esses 3 níveis de apoio conforme o grau de dificuldade de uma situação nova que ela esteja vivendo ou de situações que ela ainda não tenha conseguido se adaptar. No Brasil, nós temos a Lei 12.764, que garante ao indivíduo com TEA, com transtorno do espectro autista, o direito de frequentar a escola, tanto na fase no ensino regular, quanto no ensino superior também. Temos também a lei de cotas, que garante às pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, deficientes, superdotadas, pessoas com transtornos, elas têm direito a essa participação de cotas no ensino superior público. E, mediante esse direito, aumentou muito, em 400%, a quantidade de pessoas com transtorno do espectro autista se matriculando no ensino superior. E aí a pergunta é, como ajudar o professor do ensino superior para incluir o estudante com TEA? Então, pensando nessa questão, foi proposta a seguinte pesquisa, né? O seguinte tema de pesquisa: desenvolver material para os docentes de ensino superior para orientação e apoio à inclusão do estudante com TEA. De que maneira? Objetivo geral: criar um artefato digital com um manual de apoio aos professores de ensino superior de estudante com TEA e uma comunidade virtual de aprendizagem acessada por um aplicativo de rede social especializada, restrita e moderada. Especializada por se tratar de uma comunidade virtual composta por usuários e especialistas em inclusão escolar, restrita porque a pessoa só pode entrar por convite ou com autorização, e moderada por ter alguém ali fazendo a mediação entre os usuários e os especialistas. Para o projeto de desenvolvimento dessa pesquisa, foi estabelecido como requisitos para a elaboração do manual que ele fosse de licença Open Access, ou seja, que ele pudesse ser baixado gratuitamente, escrito em linguagem de fácil acesso, e as explicações devem promover a reflexão e conscientização dos professores. Os requisitos para a escolha do aplicativo foram licença de software livre, ser adaptável de uso restrito e ter entrada para a comunidade moderada por especialista que autoriza ou... Para a criação do manual foram feitas 2 pesquisas, uma revisão bibliográfica onde foram encontrados 10 estudos sobre os estudantes com TEA no ensino superior, e foi feita uma pesquisa de levantamento em todas as universidades públicas do Brasil, com o objetivo de identificar o que as universidades públicas estão divulgando nos sites, referente às ações que elas estão promovendo para capacitar os docentes em relação à inclusão do estudante com TEA. Então, nós pesquisamos as informações que as universidades públicas divulgam nos sites. O manual foi escrito considerando temas relacionados à descrição do TEA, quais são as características, o TEA na vida adulta, áreas do neurodesenvolvimento da pessoa com TEA que são mais afetadas, relacionadas a processamento cognitivo, processamento sensorial, cognição social e tudo que há de teoria, relacionando com dicas para os professores sobre como lidar com todas essas questões e com o aluno em sala de aula, direitos e deveres da pessoa com TEA,
exemplo do que deve conter um bom laudo multiprofissional para que tenha informações necessárias para o professor poder saber o que ele vai fazer, como que ele vai adaptar o conteúdo, dicas de treinamento de tutoria, enfim, várias dicas pedagógicas sobre como promover atividades, como preparar o aluno para uma prova, como montar uma aula para estes alunos, como lidar com os alunos que não têm o transtorno do espectro autista, para que eles possam respeitar os alunos que têm o TEA, e como promover toda essa inclusão para que seja um ambiente agradável, maduro e que todo esse processo de inclusão contribua não só para que o aluno entre no ensino superior, mas para que ele se mantenha e consiga se formar. E tem também um dicionário de termos técnicos, onde foi traduzido para uma linguagem de fácil entendimento, uns termos que são tão técnicos, que são tão difíceis às vezes de entender, referentes ao transtorno do espectro autista, e que para aquele professor que não tem formação na área de inclusão escolar, que é o professor que é formado em engenharia, formado em física, formado em química, ele não tem acesso a esses termos. Então, foi feita uma tradução para uma linguagem de fácil acesso para que ele pudesse aprender e fique mais fácil para ele poder fazer as ações pedagógicas para promover a inclusão deste aluno em sala de aula. O artefato digital foi submetido a testes com professores universitários, professores especialistas em inclusão escolar, que pertencem a uma instituição federal de ensino superior, profissionais especialistas de clínicas em inclusão escolar e estudantes com TEA. Os professores universitários, que são da área de ciências e tecnologia, os professores que são especialistas em inclusão escolar e os profissionais especialistas de clínica, eles participaram tanto da avaliação do manual quanto da comunidade virtual de aprendizagem. Os estudantes com TEA avaliaram apenas o manual. A pesquisa evidenciou que, dentre as 114 universidades públicas cadastradas no site do MEC, apenas 13 estão divulgando nos sites ações que elas estão promovendo para capacitar os docentes universitários de ensino superior sobre a inclusão do estudante com TEA. Não tem como nós sabermos se essas instituições estão fazendo coisas para formar os docentes, mas não estão publicando. Então, o que foi pesquisado é o que está publicado. Então, dentre as 114 universidades públicas cadastradas no MEC, apenas em 13 foram encontradas informações que revelam que elas estão se preocupando com a formação dos docentes. O manual de orientações contribuirá para a orientação dos professores universitários, pois possui um conteúdo relevante, escrito de forma fácil de entender. Do ponto de vista dos estudantes com TEA, o conteúdo do manual satisfez o que eles consideram importante que os docentes aprendam sobre o tema. Da mesma forma, os especialistas também responderam dizendo que eles acham que foi muito relevante o conteúdo apresentado e que vai atender às necessidades dos professores, e os próprios professores indicaram na avaliação que o conteúdo atende às necessidades deles, e eles gostaram muito das dicas pedagógicas apresentadas em todo o manual, relacionando teoria com dicas pedagógicas. As interações na comunidade virtual TEAP constataram que os professores querem conhecer sobre TEA e que estavam dispostos a interagir com os especialistas, fazendo perguntas também em cima das publicações que eu, como moderadora, fiz. Então, eles estão dispostos. E foi possível perceber que os profissionais que trabalham em clínicas especializadas precisam aprender mais sobre o ensino superior. Eles sabem muito sobre o ensino regular, mas precisam aprender sobre o ambiente do ensino superior, que é um ambiente mais adulto, que é um ambiente mais racional, que não tem tanta aquela coisa da afetividade da escola regular, mas é uma forma diferente de ter esse relacionamento afetivo, esse relacionamento social com os alunos. O artefato digital criado para este estudo será disponibilizado para acesso livre aos professores universitários da mesma instituição federal de ensino superior que foi local desta pesquisa, como apoio para a orientação continuada dos docentes. Para o público aberto, o manual será publicado gratuitamente como e-book por uma editora especializada. Estas são as referências bibliográficas utilizadas nesta apresentação. E este é o meu contato e o contato da minha orientadora e da minha coorientadora, caso alguém queira entrar em contato conosco. Muito obrigada.